Olá, família Kev, que a presença do Espírito Santo de Deus te envolva neste momento de uma forma plena, de uma forma repleta, de uma forma intensa, completa como Ele é. Que você seja fortalecido, animado, envolvido por uma alegria que você necessita nesse momento e a graça do Senhor superabunde em tua vida e você concretize tudo que você tem colocado diante de Deus, segundo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Nesse dia, você sinta amado, querido, abraçado pelo Espírito Santo. Se sinta consolado, beijado, amado e suprido em tudo na sua necessidade nesse dia, tá bom? Então vamos continuar conversando sobre o Espírito Santo, nesse princípio da individualidade. Tem sido muito bom, não é? Pensarmos mais, ampliarmos nosso conhecimento, refletirmos sobre nós mesmos, como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo, como está o nosso relacionamento com Deus, com Jesus, e a importância de buscarmos essa presença, a importância de dialogarmos com Ele, de conhecermos mais a Ele, né? De nos aproximarmos, como lemos no vídeo anterior, em Tiago 4,5, com ciúmes que o Espírito Santo anseia por nós. Ele anseia por nós, ele anseia ouvir a nossa voz, estar conosco, a presença dele e a gente com ele, não é? Não podemos deixar para lá, não podemos deixar passar, não é? É um privilégio, nós temos um Deus habitando em nós, o Espírito Santo, ele é Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em nós, então a gente precisa honrar, prezar por essa presença mais e mais. Então nós vimos no vídeo anterior, né, terminando, que o Espírito Santo de Deus ele tem comunhão. Em 2 Coríntios 13, no versículo 14, diz que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, então o nosso amigo Espírito, ele tem comunhão. É uma presença que não tem confusão. A presença do Espírito Santo, onde tiver bagunça, onde tiver confusão, onde tiver qualquer tipo de caos, a presença dele traz a comunhão, traz paz, a unidade, o amor, porque a presença dele é uma presença de comunhão. Mas o nosso amigo Espírito Santo, como ele é uma pessoa, ele sente, ele pensa, ele está conosco, ele nos fortalece, ele nos sonda, como nós vimos aí em vários textos, né, no vídeo anterior, mas ele também se entristece. Nós podemos, por nossas atitudes, entristecer o Espírito Santo, porque ele habita em nós, ele está conosco 24/48, como diz a minha irmã Nai, né? O Espírito Santo ele está conosco e a gente não pode entristecer ele. Em Efésios 4:30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós estamos selados pelo Espírito Santo de Deus para o dia da redenção. Estamos aguardando, lembra que eu falei? Ele é o nosso amigo, está conosco, nos ensina como estarmos prontos e prontas para receber o nosso noivo Jesus, para que ninguém fique para cá. Em nome de Jesus, nós vamos para o céu. Nós vamos nos encontrar com Deus, nós vamos subir com Jesus para os céus. Então o Espírito Santo nos selou já. Nós estamos selados, foi Deus que nos selou com o Espírito Santo para o dia da redenção. Então está escrito em Efésios 4:30, não entristeçais. Então vamos deixar ele triste, né? Quem ama o outro não quer deixar o outro triste. Quem ama o outro quer deixar o outro feliz, não é? Quem tem prazer em entristecer o outro? Você tem prazer em deixar o outro triste? Né? Não podemos ter isso. Tem gente que tem prazer em ficar, mas isso não é de Deus, não, isso é de cão, viu? E deixar o outro triste, deixar o outro infeliz. Quem é de Deus tem o fruto do Espírito, que é alegria, quer ver o outro sempre feliz. Quem ama faz o que Deus fez, ele deu o melhor que ele tinha, pelo amor ao outro, para ver o outro feliz. Deus quer nos ver feliz. Deus tem as melhores escolhas para a gente. Ele nos ama tanto, ele quer tanto nos ver feliz, que ele deu o melhor que ele tinha. Ele deu tudo dele, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Ele deu tudo para nós, ele deu tudo, ele se doou todo por nós, porque ele nos ama. Então a gente não pode entristecer o nosso amigo Espírito. Eu não posso entristecer ele.
Precisamos ter atitudes que deixem ele feliz, não que deixem ele triste. Não ficar pecando, não ficar desobedecendo, não ficar desonrando, não ficar fazendo coisas que nós sabemos que não são para serem feitas. E entristece, porque se ele nos dá conselhos, ele nos ensina como a gente tem que ser, ele nos orienta como deve ser o nosso caráter, ele está nos ensinando como agradar o nosso Deus, o nosso noivo Jesus. E agradar o Espírito Santo também, devemos agradar ao Espírito Santo. Então, se nós fazemos o contrário o tempo todo, estamos entristecendo ele. Não buscamos a presença, ignoramos, não nos importamos, não falamos com ele, acorda, nem liga, não dá um bom dia, não fala nada, não faz uma declaração para ele, não fala nada, ignora, então entristece. O Espírito Santo é rebelde, a rebelião é terrível. Em Isaías 63:10 diz assim: mas eles foram rebeldes e contristaram seu Espírito Santo. Vemos a história toda de Israel, como eles afrontaram tanto Jesus e Deus, né? Como confrontaram tanto, mas Deus ama. E eles se arrependeram, eles pediram perdão, eles confessaram, depois erravam, depois pediam perdão, depois vestiam de saco de pó e cinza, depois se humilhavam, depois erravam, depois pediam perdão. Estavam o tempo todo, né? Fazendo isso, se rebelando. Muitos foram rebeldes e muitos morreram no deserto. Multidões morreram porque entristeceram o Espírito Santo de Deus, porque foram rebeldes, porque fizeram coisas terríveis que magoaram o coração de Deus, entristeceram o Espírito Santo. Está escrito em Isaías 63, versículo 10. Foram rebeldes e contristaram o seu Espírito. Contristaram o seu Espírito Santo. Então a gente precisa ter cuidado, né? Pedir perdão a Deus se está sendo rebelde, se está sendo, né, tendo um comportamento que entristeça o Espírito Santo. Pedir perdão ao Espírito Santo primeiro, como eu falei anteriormente. Essa presença, esse Deus que está em nós, que é o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Nós temos um Deus dentro de nós. É com temor e tremor que a gente precisa honrar e zelar, não entristecer essa presença, né? Nós também podemos resistir, então a gente precisa não resistir ao Espírito Santo. A resistência à presença do Espírito Santo é uma rebelião também, é uma afronta a ele. Em Atos 7:51 diz que homem de dura cerviz, incircuncisos de ouvido e de coração, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Toda pessoa de cerviz dura, de coração incircunciso, ouvido incircunciso, são o coração e o ouvido que não estão aliançados, que não estão separados. A circuncisão tem a ver com a separação. Quando Deus pediu ao povo de Israel que ao 8º dia circuncidasse o prepúcio, né, do órgão masculino, era no sentido de separação. Vocês são separados para mim, vocês são exclusivos para mim, vocês estão se santificando para mim. Então, a incircuncisão do ouvido, a incircuncisão do coração, quer dizer que é uma rebelião, que é um processo de não vou me santificar não, eu vou deixar pensar, não vou fazer sacrifício, não vou renunciar, tá tudo bem assim. Cheio de argumentos, cheio de razões, então resistindo ao Espírito Santo, resistindo ao que o Espírito Santo tem dito para nós sermos, para fazermos, para agradarmos o coração de Deus. Então resiste às ordenanças, resiste aos princípios, cheio de argumentos de homens, cheio de argumentos de razões, cheio de argumentos que favorecem só a sua zona de conforto, o que você pensa, o que você entende, mas todos os nossos argumentos, eles têm que estar baseados na palavra de Deus. Todas as nossas conversas, tudo que a gente acredita, que a gente defende, tem que estar baseado na palavra de Deus, não no achismo, não no que eu penso, no que eu deixo de pensar, mas no que o Espírito Santo diz à igreja. Está escrito várias vezes em Apocalipse 2:3, né? Quem tem ouvido, ouça. Tem gente que tem ouvido, mas não ouve. Tem gente que tem ouvido que quer ouvir apenas o que é agradável a você, o que te favorece, o que é confortável para a pessoa. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo e obedecer ao que ele tem nos ensinado, porque ele está aqui para isso, gente. Precisamos honrar essa presença de autoridade. O Espírito Santo é a autoridade sobre nós. Ele é Senhor, ele é o nosso auxiliador, consolador, ajudador, amigo, presença divina em nós. Então a gente não pode resistir ao Espírito Santo. Tem uma cerviz dura, um coração incircunciso, um ouvido incircunciso, que fica resistindo às coisas que Deus está falando, questionando Deus, brigando,
e fazendo coisas indevidas. Precisamos apenas ser humilde, ouvir o Espírito Santo e acatar o que ele tem nos ensinado, não é? Nós não podemos mentir ao Espírito Santo. Em Atos 5:3 vemos a história aí de Ananias e Safira, né? A igreja de Atos, naquele auge, que é para nós sermos também essa igreja hoje, né? Uma igreja que compartilha, uma igreja que solidariza, uma igreja que tem unidade, uma igreja que não tem diferenças entre classes. Nós sabemos que existem diferenças entre classes, mas na igreja de Deus nós somos um só. Se ser pobre, seja rico, seja o que for, mendigo, o que tiver dentro da igreja, né? Não pode ter distinção. Então todo mundo se unir com o seu propósito. Ninguém passa fome, ninguém tem falta de veste, ninguém, por não ter um carro, não conseguir se deslocar para os locais, mas precisamos ser bondosos, generosos. Precisamos ser como essa igreja que Deus quer que sejamos, essa igreja de Atos. Então lá em Atos 5 está contando essa história, como os irmãos estavam partilhando o pão, na comunhão do pão, na comunhão da palavra, na comunhão da doutrina, do alimento, de tudo, eles eram um. Não tinha essa distinção, a gente precisa ser essa igreja que o irmão não tem um carro para voltar para casa, mas o outro se oferece, irmão, vou levar você para casa, vou deixar você lá. Né? O irmão quer ir, também não tem carro, ou falta um sapato, falta uma roupa, falta um alimento. Se interessar pelo irmão, saber o que ele está passando, saber o que ele está sentindo. Ser essa igreja de amor, porque o Espírito Santo que está em nós, ele é amor. Ele não nos deixa, ele sabe o que a gente está sentindo, pensando e precisando, e ele supre a nossa necessidade. Nosso Deus supre a nossa necessidade. O Espírito Santo sabe tudo o que ele precisa, ele provê. Então, lá em Ananias e Safira aconteceu isso. Os irmãos, eles vendiam as propriedades, depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, assim como em Levítico, né, que Deus ensinou, em Levítico 17, nós vemos Deus falando que as pessoas que eles adquiriam, se tinha algum animal que eles imolavam, eles tinham que apresentar diante de Deus a porta da tenda. Eles não poderiam por eles mesmos chegarem a fazer as ocultas, escondidas, mas eles precisavam apresentar diante de Deus. Os irmãos estavam cumprindo isso que estava escrito em Levítico 17. Eles estavam apresentando aos pés dos apóstolos. E os apóstolos então administravam segundo o princípio de Deus, segundo as orientações do Espírito Santo que estava comandando o tempo todo, comanda a igreja ainda. Nós precisamos deixar que isso aconteça, está nessa dispensação. Mas Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo, eles ocultaram a informação, eles cúmplices um do outro, mancomunaram, combinaram, mentir, dizer que o valor era diferente, ofertar um valor e ocultar o outro, mentir. Então mentiu o Espírito Santo. Então o apóstolo Pedro disse então Pedro, Ananias, porque se encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes para parte do preço da verdade. Porque você deixou Satanás encher o teu coração. Você acha que você pode mentir ao Espírito Santo? Não podemos, porque os seus filhos vão estar ouvir Jesus falando. O Espírito da verdade. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque o Espírito Santo, ele é a verdade. Jesus é a verdade. Deus é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Eles são um. E a verdade habita nele. A verdade está nele. Então, não teve outra. Eles foram mortos na mesma hora. Não podemos ceder isso. Temos que ter cuidado. Deus não se deixa escarnecer. Deus é justo. A santidade dele fala mais alto. A santidade de Deus fala mais alto. E é eliminado do meio do povo, é eliminado do meio do povo, do meio da propriedade de Deus. Então precisamos temer, ser muito sinceros, ter lisura em nossas atitudes, ter um caráter ilibado, puro, santo, sem mácula. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajuda. Espírito Santo, nós precisamos muito. Então, mentir ao Espírito Santo não pode acontecer de jeito nenhum. Não podemos insultá-lo. Está escrito em Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo julgais vós ser merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado
e fizer agravo ao Espírito Santo, o que vocês acham de tanto maior castigo merece? Quanto maior castigo julgais ser merecedor quem pisa o Filho de Deus, quem profana o sangue da aliança que ele derramou, quem faz agravo ao Espírito Santo de Deus. Que vocês julgam, que nós julgamos, né? Nós vimos o que aconteceu aí, Atos 5:3, Ananias e Safira. Não teve conversa, é eliminado. O que aconteceu com Nadab e Abiú, quando ofereceu o povo estranho diante de Deus? Não tem, é eliminado. Então, nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é santo. Ele tem nos ensinado tudo, o que é certo e o que é errado. A nossa parte é fazer. E não tem perdão para blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, olha o que eu estou falando para você. Primor e temor. É uma pessoa linda, maravilhosa, gentil, amável, consolador, verdadeiro, conselheiro. Lindíssimo o Espírito Santo. Muito educado, sensível, santo, pessoa linda. O Espírito Santo é lindo, Jesus é lindo, Deus, eles são lindos. A Trindade é lindíssima. A gente precisa nos aproximar, respeitar. Quanto mais a gente conhece, vamos respeitar, não vamos errar, não vamos fazer coisas erradas, vamos agradar e santificar eles. Nós vamos santificar o Senhor, nós vamos glorificar o nome dele mais e mais, porque Deus é santo, ele precisa ser santificado em nossas atitudes, em tudo que somos, em tudo que fazemos, tudo que fizermos, é para santificar o nome dele. Em Lucas 12, no versículo 10 diz: todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Não haverá perdão para o que blasfemar contra o Espírito Santo. Aqueles escribas e fariseus, quando Jesus estava expulsando os demônios, eles proferiram palavra contra o Filho do Homem, proferiram palavras contra o Espírito Santo, porque quando eles dizem que Jesus estava expulsando demônios por Beelzebul, como é que o Santo de Deus, o Todo-Poderoso que Jesus é, o Cordeiro Santo e Imaculado, vai repreender Satanás por ele próprio? Ele é Deus. Ele é Deus, ele expulsa Satanás, que é o perdedor, pelo nome dele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach. Então, Jesus deu um alerta aqui em Lucas 12, no versículo 10. Se vocês proferirem alguma palavra de ofensa contra o Filho do Homem, vocês podem ter ser perdoados. Mas digo uma coisa para vocês, estou dizendo aqui, parafraseando o que Jesus falou. Eu digo uma coisa a vocês: se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, não tem perdão. Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Deus tenha misericórdia. Em 1 Tessalonicenses 5,19 diz: não extingais o Espírito Santo. Extingar vem da palavra extinguir, tornar extinto, tirar da sua vida. Gente, é impossível viver sem a presença da Trindade, sem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está em nós, ele habita em nós. Eu já falei várias vezes aí nos vídeos, ele habita em nós. Então vamos aprender a lidar com essa presença santa, com essa presença perfeita, essa presença tremenda e divina. E não vamos extinguir de jeito nenhum. 1 Tessalonicenses 5,19, não tire ele da sua vida, não tire ele. E é possível tirar. Se blasfemar, não tem perdão, se entristecer. Pede perdão. Vamos ver, veja como é que está seu relacionamento com ele. Veja como você tem dialogado com ele. Veja como você tem buscado a presença dele. Veja o nível de conhecimento que você tem do Espírito Santo. Nessa hora, nesse dia, hoje, conserta. Isso é para mim, para você, para todos nós. Vamos consertar, vamos rever, vamos nos aproximar mais dele, vamos refletir como está o nosso relacionamento com o Espírito Santo e buscar conhecer essa pessoa que habita dentro de nós,
que está conosco agora, que dorme com a gente, que acorda com a gente, que anda conosco, que se alimenta conosco ou não? Ou estamos fazendo tudo ignorando Ele? Pensa nisso aí, tá bom? Beijos, amo vocês. Até o nosso próximo encontro. Até que Ele venha.